Boa noite, irmãos em Cristo. Mais uma vez reunidos para a leitura do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O capítulo de hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontra consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Por isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição da sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois quem apenas impõe como dever o amor e a caridade. Que assim seja. O jugo leve. Que bom Evangelho. Jesus não poderia ensinar a gente que cada um tem o que merece e que Deus não daria um fardo maior do que a gente pudesse carregar. Por isso, irmãos, vamos aprender com esse Evangelho a nos amolar e aprender cada vez mais os ensinamentos do Cristo. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, amados irmãos. Sejam todos bem-vindos neste canal do YouTube que tem o objetivo de atingir você e outras pessoas que não conseguem ir à casa da Ana Luz para ouvir uma palestra, ouvir o Evangelho, ou mesmo que vai, mas tem um tempinho livre e gosta de estar ouvindo também. Então, hoje a nossa mensagem, vamos falar muito sobre amor. Mas o que é o amor? Existem vários, mas não vamos falar sobre o amor do dicionário. Não vamos falar sobre o amor que está escrito nos livros. Vamos falar sobre o amor que sentimos. Aquele amor que brilha em nós. O amor por nós mesmos. Vamos falar sobre o amor que transcende. Aquele amor que quando fechamos os olhos, fazemos aquela respiração profunda, sentimos e o nosso coração começa a pulsar, sentimos ele pulsar tão tranquilo, sentimos o nosso sangue correr pelas veias, sentimos todo o nosso corpo. E este amor, ele se expande, é como um calor que está em nós, uma chama que brilha em nós. E essa chama normalmente está apagada. Nós deixamos ela fechadinha numa caixinha, esquecemos que ela existe. Na verdade, essa chama nunca se apaga. Mas nós a escondemos. Essa aqui é a grande verdade, porque a chama está lá, só precisamos acessar. Esse amor por nós mesmos, o nosso amor no nosso dia a dia, o nosso amor pela vida,
Como é belo poder viver, como é belo os aprendizados. Às vezes, até na dificuldade, a alegria, às vezes até na tristeza, a alegria. Por quê? Porque se formos parar para pensar, o médico, ele estuda para ajudar numa doença. Mas se não tiver a doença, ele não vai precisar estudar, não vai ter a profissão, ele não vai ter o seu sustento. Então, tudo é uma engrenagem, a vida é uma engrenagem. Então, todas as pessoas são importantes, nenhuma delas é inferior à outra. Nós não somos inferiores a ninguém, somos todos seres humanos, somos feitos de carne, de ossos, de sangue. Temos olhos, boca, nariz, ouvidos, pernas, mãos. Algumas pessoas têm ausência de algum órgão, por algum motivo, por uma doença, ou porque já nasceram sem ele. Mas isso não importa, não nos faz diferente, porque somos todos frutos do mesmo pé. Somos todos frutos de um único pé, que é Deus. Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ele que está acima de tudo e de todos. Ele que nos permitiu estarmos aqui. E Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes é na dificuldade que aprendemos. É na tristeza que vemos como é importante a felicidade. Precisamos cair para saber levantar. Hoje em dia, as crianças têm tudo na mão, os adolescentes têm todas as coisas na mão. Eles não precisam fazer nenhum esforço para conseguir, porque os pais trabalham, se esforçam para conseguir o que eles querem. Mas e quando o pai faltar? Ele vai saber conseguir buscar aquilo? Então tudo é uma engrenagem. A gente tem que saber, a gente tem que ter o nosso trabalho para que a gente possa receber o nosso dinheiro e possa manter a nossa casa, comprar o nosso alimento de forma digna, de forma que realmente seja pelo nosso esforço. Se não estudarmos, nós não vamos saber o que é uma coisa, o que é a outra. Porque a gente precisa estudar. Como vamos saber diferenciar o branco do azul, do rosa, do verde, se não estudarmos as cores? Assim, como vamos nomear as cores se nós não a conhecemos? Se não existir um padrão, se não padronizarmos que rosa é rosa, que azul é azul, que verde é verde, eu posso chamar o verde de azul, você pode chamar o verde de branco, outra pessoa pode chamar o verde de cinza e assim sucessivamente. Mas é uma única cor com vários nomes. Ela não unifica, a cor é a mesma, mas os nomes são totalmente diferentes. Então, por isso, a necessidade do estudo, da unificação do conhecimento. A gente unifica, a gente aprende e a gente segue um caminho. Mas isso não significa que todos têm que seguir um determinado padrão. O padrão que eu falo é padrão de ensino, é um padrão de conhecimento, é um padrão de amor, é um padrão de família, de respeitar os mais velhos, de aprender principalmente com os mais velhos, porque eles já viveram mais do que a gente. Eles já vivenciaram tantas experiências que eles podem nos contar. E isso, aprender com eles, quem pode aprender com eles é uma bênção. Então ouça os conselhos do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, tia, amigo dos seus pais. Ouça os conselhos, veja
né, o que ele está falando, absorva aquilo que é importante, compare com o seu dia a dia, com as suas coisas. Claro que a juventude dos nossos pais não estavam muito acostumados com toda a tecnologia que hoje os jovens têm, com toda essa informação que está à disposição. Mas informação sem vivência não nos leva a muita coisa, então a gente precisa vivenciar. E o que é vivenciar? É passar pela experiência. Então os nossos pais passaram por essa experiência, por isso precisamos honrá-los, precisamos realmente entendê-los. E às vezes eles são rudes não porque eles querem ser, eles são rudes porque é o único jeito que eles aprenderam a ser. Eles foram criados assim, foram tratados assim, e é dessa forma que eles acabam sendo. Ou às vezes eles são muito amáveis, porque é o jeito que eles aprenderam a ser. Então, vamos tratá-los assim. Deixar que eles sejam amáveis, deixar que eles sejam rudes. Porque estes são eles, essa é a vivência deles. E vamos aprender, vamos tirar deles o aprendizado que precisamos. Se vemos que ser rude não é uma coisa boa, então vamos deixar de ser rudes. Não vamos tratar nossos amigos com palavras rudes ou sermos grosseiros. Vamos tratar com amor, vamos fazer o inverso. Agora, se os nossos pais são bondosos, caridosos, poxa, esse é um exemplo a seguir. Então vamos seguir esse exemplo. Vamos ser bondosos, vamos ser caridosos, vamos ajudar o próximo. Porque tudo que a gente faz aqui nesse mundo, a gente leva conosco. Só não levamos as coisas materiais, mas as coisas, o aprendizado, a caridade, a bondade, as virtudes, levamos tudo conosco. Se pudermos trabalhar esse entorno, se pudermos trabalhar esse amor por nós, a gente vai conseguir amar o próximo com muito mais intensidade. Porque vamos conseguir perceber em nós como somos importantes, que não temos defeitos, nós temos que corrigir, nós temos falhas que precisam ser corrigidas e que podemos corrigi-las, basta querermos. Somos todos imperfeitos? Somos, porque ainda estamos presos no nosso egoísmo de não querer aprender, de não querer mudar, de achar que estamos numa situação que é confortável. Porque, meus irmãos, aprender não é fácil. Estudar não é fácil, mas é importante. Para estudar, e não existe idade. Você pode ter 10, 11, 15, 60, 80 anos, não importa. O que importa é dar o primeiro passo e se dedicar ao estudo, se dedicar ao amor consigo mesmo, se dedicar ao amor para com o próximo, entender que este corpo é um instrumento para o nosso melhoramento, que precisamos também cuidar dele. Não cuidar, simplesmente ser obcecado qualquer coisa, que eu estou doente, eu estou, como muitos dizem, que eu estou morrendo. Eu não tenho medo da morte, a morte não me assusta. O que me assusta é eu ter que pensar em não cuidar do meu corpo e acontecer alguma coisa e eu ter que ser dependente de alguém. Então eu evito, eu me cuido para não acontecer de eu ter que ser dependente de alguém, de não poder fazer as minhas coisas sozinha. Então eu me cuido neste sentido, não por causa da morte, porque eu sei que a morte é só do corpo físico, o meu eu continua. E isso eu sei graças ao estudo, ao aprendizado que tive. Então, amados irmãos, vamos pensar nesse amor por nós,
Vamos olhar para dentro de nós, vamos fazer aquela respiração, vamos nos sentir, vamos olhar para o próximo, vamos nos amar a nós mesmos e amar ao próximo, amar a nossa família, amar os nossos companheiros de trabalho, amar a todos que nos rodeiam, amar ao sol, as plantas, a chuva, amar os animaizinhos. Vamos amar, porque o amor modifica tudo ao nosso redor. Vamos deixar essa chama se tornar uma fogueira. Vamos deixar com que ela cresça e se expanda dentro de nós e que tome conta de todo o nosso ser. Que assim seja, amados irmãos. Gratidão.